Bom dia, meus amores do quarto ano, tudo bem com vocês? Quero que vocês peguem o livrinho de vocês de história, tá ok? Pega o livrinho de história aí, porque tem uma atividadezinha na página 14 e 15. Aqui, ó, hora da leitura, onde vocês vão fazer a leitura da página 14 da página 15 e vão responder, tá facinho. Antes, né, da gente iniciar, Tia quer fazer com vocês uma revisão de como foi a aula passada, o nosso vídeo da aula passada, que foi falando justamente sobre os indígenas, que foram os primeiros habitantes do Brasil, né, que quando os portugueses chegaram aqui em nossas terras no ano de 1500, havia de 2 a 4 milhões de indígenas aqui em nossas terras, que se destacam aqui, se destacavam os povos Tupinambá e Guarani, que juntos formaram os povos Tupi Guarani, né? A gente viu também os modos de vida dos índios no ano de 1500. Vimos que muitos dos índios tinham a agricultura como principal atividade. A agricultura, a gente viu também que o trabalho era dividido, né, entre homens e mulheres. Os homens cuidavam da caça, da pesca, da construção das moradias e da proteção da aldeia, né, da segurança. Já as mulheres cuidavam do plantio, também da colheita, cuidavam dos afazeres domésticos, das crianças. Eram as mulheres também responsáveis pelo artesanato, que eram feito por elas. Vimos também que os meninos, os indígenas mirins, os curumins, eles iam com seus pais, mãe e pai, para observar o que eles faziam, né? A forma de trabalho que eles faziam, as mulheres e os homens. Então, eles aprendiam de observar aí, né? A gente viu também que eles utilizavam a pintura corporal, né? Que tinha uma pintura para cada ocasião. E que essa pintura corporal aí, ela marcava... deixa eu ver o que a tia pode dizer, o que ela marcava. Ela marcava... deixa eu te dar uma olhadinha aqui, porque ela marcava aí o cotidiano desses indígenas, e eram utilizadas essas pinturas em diferentes ocasiões, como casamentos, nascimento de crianças, quando os índios adoeciam. Então, para cada ocasião, era um tipo de pintura específica, a pintura corporal. Deixa eu ter o trabalho, né, que a tia já falou, a arte, né, que os índios são especialistas em fazer artesanato e eles retiravam tudo da natureza para fazer aí o seu artesanato. Pois bem, vimos também, que eu quero ver quem lembra, que tem um artesanato indígena que é reconhecido pelo IPAM como patrimônio imaterial brasileiro. Quem lembra qual é esse tipo de artesanato? Muito bem, as bonecas carajás. Então, esse artesanato aí, que é feito pelas mulheres e que vai passando de geração em geração, as meninas aí acompanham para observar, para não deixar essa cultura dos índios morrer. Então, foi reconhecido aí pelo IPAM como patrimônio imaterial, né, do Brasil. Bora lá. Hoje a gente vai ver, a gente viu também os costumes, né, que herdamos dos indígenas. Que costumes é esse? Tomar banho todos os dias, tomar banho de rio, comer pirão, né? Que os indígenas gostam muito de comer pirão, de peixe. Então, esses costumes a gente herdou dos índios. Vimos palavrinhas, né? Palavras aí de origem indígena, que faz parte do nosso vocabulário, como capim, jacaré, curitiba, mingau, entre outras. Até tinha passado uma pesquisa e eu gostei muito, tá? De quem me mandou a foto dessas palavrinhas. Tinham muitas palavras interessantes aí que fazem parte do nosso vocabulário, que é de origem indígena. Hoje nós vamos ver a página 14 falando tupi, tá? Vocês vão ler aqui, tá? A tia vai dar uma introdução, mas a leitura quem vai fazer é vocês. Eu vou só explicar a atividade, tá ok? Presta atenção. Como vimos, há muitas palavras de origem tupi-guarani na língua portuguesa. Para pensar mais sobre esse assunto, que tal ler um poema sobre o cotidiano indígena, ou seja, sobre o dia a dia dos índios? Praticamente todas as palavras que aparecem nele são de origem tupi-guarani. Então, leia o poema e depois responda ao que se pede. Então, é esse pequeno poema aqui, ó, que tem o título Na Cuia, vocês vão ler. E aqui
tem umas perguntinhas sobre o textinho, tá? No primeiro tem qual é o assunto do poema. Para pensar sobre isso, releia o poema e o título. Então, qual é o assunto que está sendo abordado aqui no poema, tá? Vocês vão colocar aqui, qualquer dúvida tem à disposição para tirar, tá bom? No segundo, tem assim, os nomes dos alimentos citados no poema são de origem tupi-guarani. Qual deles você já experimentou? Porque esse poeminha aqui, ele fala de frutas. Então, vocês vão ver qual a fruta aqui, quais, né? Qual ou quais você já experimentou e vai escrever. No terceiro tem assim, vimos que o nome de vários alimentos que consumimos no dia a dia é de origem tupi-guarani. Qual deles é o seu preferido? Você vai ver aqui qual é o seu preferido e vai escrever. Se não tiver, não tem tia nenhum preferido não. Sem problemas vocês escrevem. Na página 15 tem aí mitos e história, tá? Então, mitos são histórias sobre um passado bem distante que ao mesmo tempo dão sentido à vida no presente, pois explicam como o mundo, os seres e as coisas vieram a ser como são. Então, os indígenas, ele tem muito isso. Eles gostam da tradição oral, de passar, os mais velhos passam para os mais novos, tudo aquilo que aconteceu nas suas aldeias, e eles vão passando oralmente, eles gostam de contar histórias. E os mais novos gostam, viu? Gostam de sentar para se reunir, para conversar sobre isso. Uma coisa muito que os índios gostam é os astros. Eles gostam de falar como o sol apareceu, como a lua, as estrelas. Então aqui, ó, vocês vão fazer uma leitura aqui, mitos e histórias, e vão responder isso aqui, ó. Estão vendo aí essa foto, esse quadrinho aí? É da Turma da Mônica, né? O personagem aí, criado por Maurício de Souza. Então tem aí um jogo rápido, onde vocês vão responder o seguinte. Na imagem da turma do Papa Capim, desta página, o indígena mais velho está contando um mito às crianças indígenas. Você consegue adivinhar qual é o nome desse mito? Qual é o tema? Justifique sua resposta. Então, se vocês observarem aqui esse quadrinho azul, qual é o tema aí desse mito? O que é que ele está contando, né? Para os indígenas mais novos, tá? Então, se vocês olharem e observarem aí, é relacionado a isso aqui que está aparecendo na imagem, tá ok? Então, a atividade de hoje é na página 14 e 15. Pega o livrinho aí, tá? De geografia, porque a gente já terminou com a aulinha de história. Então, vamos continuar com a aula de geografia. Na aula passada, vimos sobre a agricultura, não foi? A aula de geografia, que é uma atividade praticada pelas pessoas com o objetivo de plantar e colher seu próprio alimento. A gente viu também que tem a policultura e a monocultura. A policultura é o cultivo de vários produtos agrícolas. Já a monocultura é o cultivo de apenas um produto. A gente viu que quando geralmente há o cultivo de apenas um produto, esse produto é destinado ao comércio. E a policultura é praticada mais pela família, ou seja, as famílias geralmente cultivam vários produtos agrícolas, como feijão, milho, tomate, alface, para o seu consumo. O que sobra é vendido por eles também. A gente viu também a agricultura familiar, que é a atividade realizada pela família. Vimos também a agricultura em comunidades quilombolas, lembram? Que Tia falou que as comunidades quilombolas são aquelas comunidades que já foram quilombos, que lá residem descendentes, né, de escravos, que os escravos fugitivos fugiam para lá, para esses quilombos, e lá residem descendentes desses escravos. Lá a gente viu que os alimentos, a agricultura lá, eles não usam nem adubo, nem agrotóxico. Hoje, vocês vão pegar o livrinho aí de geografia e abrir na página 10, porque vamos falar de pecuária, tá, gente? Pecuária. Isso, bora lá. A pecuária é a atividade econômica que tem como objetivo a criação de animais. Geralmente, quando os pecuaristas falam, as pessoas dizem que o pecuarista ele cria gado. Ou seja, ele cria boi, vaca, cavalos, porcos. Então, é a criação de diversos animais. Bora lá. Nessa atividade são criados vários tipos de rebanho. Aí, como Tia falou, bovinos, que são bois e vacas, equinos, que são cavalos, suínos, que são porcos, caprinos, que são cabras, aves, entre outros.
Os animais, eles fornecem matéria-prima para a fabricação de vários produtos. Lembra que a tia falou que a matéria-prima é o que a gente retira ou do animal ou a matéria-prima pode ser vegetal, animal ou mineral. Então a gente retira para fabricar produtos. Esses produtos, depois que a matéria-prima é transformada na indústria, ele passa a ser um produto industrializado. Bora lá. Aí tem aí, ó, o leite é utilizado na fabricação de manteiga e do queijo, também do iogurte. O couro é usado na fabricação de bolsas, cintos, sapatos, sandálias e etc. A lã serve para a confecção de fios e de cobertas. E ainda a carne que utilizamos como alimentos. Então, o animal, se vocês repararem, ele tem diversas matérias-primas que são transformadas na indústria e daí vem vários produtos que são consumidos por nós em casa. Tem aí, na pecuária também são empregadas muitas pessoas que desenvolvem diferentes trabalhos. Os veterinários e os zootecnistas são responsáveis pela saúde dos animais, pela administração das vacinas e pelos medicamentos, entre outros. Observe nas imagens alguns exemplos da criação de animais. Então aqui, ó, tem uma criação, estão vendo aí, de aves. Aqui, ó, uma criação de porcos. Embaixo, uma criação de gado bovino em confinamento, o tia vai explicar, tá? E o gado bovino em área de pastagem. Bora lá. Quando o gado ele é criado em confinamento, ele é mantido dentro de determinados limites. Ou seja, é como se ele fosse criado preso. Ele não pode sair livremente pelo pasto, como aqui, ó. Estão vendo? Aqui ele tem um limite para ele ser criado. Essa foto aqui, observa no livrinho de vocês. Já aqui ele é criado solto, livremente. Bora lá. A pecuária, ela pode ser desenvolvida de diversas formas. Uma é a intensiva, na qual os animais são criados em confinamento, ou seja, são criados presos em uma determinada área. Bora lá. Com cuidados controlados em relação à alimentação, à higiene e aos medicamentos. Outra forma da criação de gado é a extensiva. Presta atenção, tia falou da intensiva, está falando da extensiva, na qual o gado é criado livre nas áreas de pastagens, mas também com acompanhamento, como vacinas, mas sem os demais controles. Então, quando o gado é criado no confinamento, na pecuária intensiva, ele tem mais cuidado do que quando ele é criado livre na pecuária extensiva. Deu para entender, não foi? Na página 11, está falando também sobre o extrativismo, que é a atividade que retira recursos encontrados na natureza e extrai esses produtos da natureza. Esses recursos são utilizados para o consumo de fabricação de outros produtos. Eles podem ser retirados por coleta manual ou utilizando máquinas, ou seja, pode ser manualmente pelas pessoas ou pelas máquinas. Aqui, ó, tem assim, conforme a origem do recurso retirado. Por quê? A origem, porque o extrativismo ele pode ter a origem animal, vegetal e mineral. Assim, os produtos que vêm aí. Bora lá. Ele pode ser vegetal, quando é retirado de árvores ou plantas, e também a extração de algumas pequenas partes delas, como cascas, folhas, raízes, frutos e etc. Quando a atividade de caça e pesca, ou seja, quando consiste nessa atividade de caçar e de pescar, estão realizando o extrativismo animal. E o extrativismo mineral se dá pela retirada dos recursos do solo, tá? Aí tem aqui, ó, veja alguns exemplos a seguir. Coleta de caranguejo, estão vendo aqui? Então é um recurso que é um extrativismo, que é essa coleta de caranguejo, muito bem, animal. Aqui, ó, coleta do açaí, quem gosta de açaí aí, tia gosta também. Então a coleta do açaí é o quê? Uma coleta, é um extrativismo que vegetal. E aqui a extração de ouro, ou seja, a extração de pedras preciosas, do sal, é um extrativismo mineral. No jogo rápido, tem aí na página 11, tem assim, ó, com base no que você estudou, responda as questões. O que é agricultura? A gente já viu, tem lá na página, se vocês não tiverem lembrado, na página 8, vocês vão responder o que é agricultura. O que é pecuária? Tem na página 9.
E o que é extrativismo? Tem aqui, ó, na página 10. A página 12 não é, tá? Problemas ambientais no campo. A gente vai deixar para a próxima aula. Então, a atividade de hoje de geografia é apenas a página 11. Esse jogo rápido aqui, onde vocês vão responder. Tá ok, meus amores? Tia vai deixar aqui no vídeo as páginas tanto da atividade de história quanto da atividade de geografia. Tá ok? Beijo para vocês. Até a próxima aula.